da entidade pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a ausência de planejamento e impactos da judicialização das demandas para fornecimento de medicamentos de alto custo. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados, deputado agente federal Danilo Balas, deputada Beth Saão, deputado Carlão Pinhatari, deputado Edmir Di na presidência, deputado Alex de Madureira e deputado Ricardo Madalena. Solicito à senhora secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado agente federal Danilo Balas. Cita a dispensa da ata. Regimental a solicitação de Vossa Excelência, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior. Na pauta de hoje temos 2 itens. O primeiro é a apreciação de requerimentos constantes da pauta e o segundo é proceder ao oitivo do Dr. Giovanni Guido Serra, ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, a quem eu peço para já compor o nosso lado aqui enquanto a gente faz a votação dos requerimentos, agradecendo desde já a sua presença, Dr. Giovanni. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Ricardo Madalena. Como todos sabem, eu sou suplente nesta comissão e o deputado Tiago, infelizmente, não pôde estar presente, mas eu gostaria de saber quem está sendo arguido na data de hoje e o nome de quem o acompanha e qual o cargo da pessoa que está o acompanhando. Nobre deputado Ricardo Madalena, digno presidente da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia, parabenizá-lo pelo seu trabalho lá. Hoje nós temos aqui o Dr. Giovanni Guido Serra, que foi secretário de Estado da Saúde do governo do Estado de São Paulo. E traz uma procuração do próprio ex-secretário, o advogado Dr. Arsênio Rodrigues da Silva, e advogado do Dr. Giovanni, que o acompanha. Quem está ao lado é o Dr. Arsênio, é isso? Arsênio. Eu só quero deixar aqui registrado para os demais pares que este advogado fez parte da CPI da fosfoetalonamina, no qual ele era advogado dos funcionários do ICESP. Então, que fique de alerta aqui que este advogado está, vamos dizer assim, em todos os sentidos, quando se trata da área da saúde. Eu acho que merecia uma atenção maior nesse sentido. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Obrigado, excelência. Pela ordem, em nome do deputado Carlos Pinhatari, líder do governo. O respeito que eu tenho pelo deputado Madalena, o advogado pode ter 500 clientes. Eu não consigo Sem entender, dúvida nenhuma, só pedir atenção. Entender uma coisa, pedir atenção por quê? Ele é mau caráter? De não forma não nenhuma. Assim. Eu só pedi para que haja uma investigação. Não podemos começar uma nesse coisa sentido. De CPI ou de qualquer coisa com uma situação dessa, um constrangimento desse é uma pessoa que está aqui, que vem para nos ajudar. Então, presidente, por favor, eu acho que isso não é de bom grado para qualquer sentido para essa comissão parlamentar. Pela ordem, em nome do deputado. Eu só fiz uma sugestão. Se for acatado, muito que bem. Se não for, fique como está. O senhor fez uma constatação dizendo que ele participa de várias CPI, advoga. Sim, exatamente. Não tem nada contra o advogado. De forma nenhuma. Bem, dando prosseguimento, então, nós temos aqui um requerimento da nobre deputada Beth Saão, datado de 6 de setembro de 2019, a qual passo a fazer leitura do objeto. Requerimento de número 35 requer nos termos regimentais seja convocado para comparecer a esta CPI a doutora Maria Lia Pinto Porto Corona, Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, para prestar esclarecimentos acerca das providências adotadas no âmbito da PGE, visando a apuração e responsabilização dos agentes públicos da FURP nas ilegalidades praticadas na execução do contrato de construção da fábrica de medicamentos de Américo Brasiliense, bem como para esclarecer o posicionamento do parecer GPG número 1/2016, exarado nos autos do processo número 16847-587186/2013. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o nome do deputado Carlos Pinhatari. Eu
com a deputada Beth, pedi a ela que ela retirasse esse requerimento, se fosse possível, para que possam informar todos esses coisas, porque em 2016 a Lia, que hoje é a procuradora, não era procuradora, mas ela não era procuradora-geral, mas era procuradora do Estado, já era procuradora. Então quero saber se ela pode retirar, para ela que mande todas essas informações via ofício com ofício da Procuradoria-Geral do Estado, e ela envia esta semana para a CPI. Nobre deputada. Eu conversei com o deputado Carlão Pignatari e eu acho importante o seguinte: claro que a presença dela aqui seria muito melhor, porque a gente poderia questioná-la sobre vários aspectos, inclusive na demora de respostas que a PGE tem tido em relação a essas questões aqui. Sou minoria aqui na comissão, né, na CPI. E, portanto, eu gostaria, senhor presidente, ou até acordei com o deputado Carlão, então podermos encaminhar os ofícios, mas que fosse pré-datada quando que essas respostas chegarão aqui à CPI. Todos os nossos questionamentos. Sem nenhum problema. Inclusive eu não me lembro qual foi um dos nossos depoentes aqui que citou que já estava na PGE já há bastante tempo e que ele não entendia, inclusive, por que nós perguntamos, ele falou, aí realmente ele não tinha responsabilidade. Então, a responsabilidade da PGE, quando questionada sobre determinados aspectos, tem que dar um pouco de celeridade nas suas respostas para casa ou para outros órgãos públicos, né? Tem também outras questões que eu estive no Ministério Público e que também está aguardando respostas da PGE. Então, nesse sentido, eu gostaria que, tudo bem, né? Porque ele falou que ele vai pedir vistas, ou então eles vão derrotar meu requerimento. Então, para que eu não seja derrotada aqui nesse requerimento específico, eu gostaria de que fosse oficiado a PGE de todas aquelas informações que nós desejamos e que também, se possível, fosse solicitado que chegasse a essa CPI o mais rapidamente possível, a tempo de nós lermos e verificarmos aquilo que nós podemos depreender do conteúdo que virá. Muito bem, excelente. Então, ela retira, lógico, concordo. Eu quero dizer, Beth, deputada, desculpa, como é minha vizinha, mas nós temos aqui na liderança do governo um canal direto com a Procuradoria que o doutor Vinícius nos atende. Então, se tiver alguma dificuldade, alguma resposta de qualquer outro assunto, se quiser, nós podemos ajudar para que tenha. Eu não acho correto e nem justo ficar sem resposta imediatamente, porque tem a resposta. Não é? Então, eu acho que isso, se tiver alguma dificuldade, presidente, você pode me contatar ou contatar a liderança do governo, que a gente vai pedir que seja urgentemente emitida essa resposta. Essa da procuradora, eu estava falando com ela aqui agora, ela me disse que essa semana, no mais tardar começo da semana que vem, está aqui na comissão as respostas. Tudo bem, excelência. Conhecendo o deputado Carlão Pignatari, se qualquer pessoa do governo não cumprir aquilo que combinou com ele cobra veementemente, e acredito até que se não vier a resposta, ele mesmo faz o requerimento, conhecendo a forma que ele atua. Quero registrar a presença do nobre deputado César, que se faz presente, membro efetivo da comissão, cumprimentar o nobre deputado Alex de Madureira, que hoje faz aniversário. Parabenizá-lo, desejar saúde. Obrigado, presidente. Felicidades, cada dia melhor no mandato aí, casamento novo, então tá bem, parabéns. Bom, dando sequência, já que foi retirado o requerimento pela autora, o nome da deputada Beth, temos aqui o doutor Giovanni Guido Serri, que foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e nós passamos a palavra ao senhor, doutor Giovanni. O senhor sabe que aqui nós estamos numa CPI para tratar das irregularidades, os problemas que houveram com a FUP, uma denúncia de uma delação premiada quanto à construção da fábrica, e também para apurar o contrato da parceria público-privada, os prejuízos que vem causando ao Estado, à Secretaria. O nosso intuito aqui é que a FUP seja superavitária, que ela possa produzir os medicamentos, ajudar o governo do Estado de São Paulo e a população de São Paulo. Então, vou passar a palavra ao senhor por até 10 minutos, para o
senhor fazer uma explanação que o senhor julgar necessário e depois abro ao questionamento dos senhores deputados. Desde já agradeço a sua presença aqui. Obrigado, deputado Edmir Chedid, e aos deputados presentes. Eu vou fazer um pouco o histórico de como foi o tempo que eu passei na secretaria e as dificuldades que nós encontramos. Quando eu assumi a Secretaria de Estado, em 2011, nós encontramos a Secretaria com uma situação bastante difícil, porque a rede, né, de atenção à saúde tinha sido bastante expandida no governo anterior, na gestão do Dr. Barradas. Existiu uma outra crise econômica em 2008, e nós recebemos a secretaria com um déficit bastante grande, de quase R$1 bilhão. E no momento onde se expandia a rede de AMES do Estado de São Paulo, e o custeio estava aumentando, ou seja, a situação financeira não era confortável, né? A verdade é que a saúde nunca tem uma situação financeira confortável, né? Ela sempre vive em crise porque os recursos alocados são sempre inferiores ao necessário. E dentro desse quadro também estava a FURP, né? A FURP, ela não só apresentava um déficit orçamentário, como devia iniciar os pagamentos da construção da fábrica, e tinha uma fábrica pronta, né? Onde o Estado tinha feito grandes investimentos e a fábrica nada produzia. Produzia um medicamento que, na verdade, era um medicamento em teste. Então, eu diria que o panorama geral, né, da financeiro da secretaria era um panorama difícil, e a FURP acompanhava esse panorama, né? A situação semelhante no Butantan, em outros institutos ligados à secretaria. Então, o que nós passamos ao longo dos quase 3 anos que ficamos à frente da secretaria foi tentar levar a um reequilíbrio financeiro da secretaria e poder abrir, né, as unidades de saúde que estavam em vias ou tinham sido inauguradas, principalmente os AMES, né? Em relação à fábrica, a nova fábrica da FURP, da América Brasiliense, era uma equação que realmente não fechava. É claro que nós precisamos analisar cada momento em separado, né? Quer dizer, essa fábrica foi feita, a decisão de realizar aquela fábrica em determinado momento foi porque existia uma demanda, né? Quando a fábrica ficou pronta, a realidade era outra, principalmente em razão dos genéricos, né? A produção de genéricos, que mudou muito o panorama farmacêutico no país. A verdade é que essa nova fábrica da FURP era complementar à primeira, ela voltada mais para a parte de injetáveis. Então, para que a fábrica funcionasse, eram necessários mais investimentos. Mas também não era claro o que essa fábrica poderia produzir naquele momento para ajudar a FURP, e a fábrica não tinha condições de ser vendida, ou seja, não havia interessados em adquirir a fábrica. Então, buscou-se uma solução naquele momento para a fábrica de Américo Brasiliense. No governo anterior já tinha sido discutida a possibilidade de uma PPP, então essa ideia foi retomada, e a Comissão Paulista, a Empresa Paulista de Parcerias Público-Privadas, ligada à Secretaria de Planejamento, foi adiante com essa possibilidade, a construção de um projeto de uma PPP para a segunda fábrica da FURP, a fábrica de Américo Brasiliense.
Essa é uma realidade nacional, né? Em determinado momento, vários estados resolveram incentivar a fabricação de remédios através de uma estatal, né? De uma empresa ou pública ou mista. Em vários estados do país, deve ter mais de 10 empresas como a FURP, todas, né, eu diria, em dificuldade, em razão, hoje, de oferta de medicamentos a um preço bem mais acessível, né? Então, a situação da FURP é uma situação semelhante ao que ocorre em outras estatais farmacêuticas. Então, acho que o panorama era esse, era a FURP de Guarulhos deficitária, e uma nova fábrica pronta que não tinha, o Estado não tinha precisava investir mais para que ela fosse operante, e o momento de quando ela foi planejada, do momento quando eu assumi a secretaria, era outro, né? Ou seja, não cabia mais ao Estado a produção de medicamentos, porque a oferta, a fabricação nacional existente era bastante grande. Eu faço assim um resumo um pouco do panorama que eu encontrei na secretaria e de como foi conduzida essa questão da PPP através da Secretaria de Planejamento. Bem, muito obrigado, Dr. Giovanni. Passa a palavra à nobre deputada Beth Saão, autora do requerimento e a primeira inscrita para fazer seus questionamentos pelo tempo regimental. Bem, primeiro agradecer a presença do secretário Giovanni Guido, e pouco mais de 2 anos após a sua posse na Secretaria de Saúde, foi publicado o edital da concorrência internacional da PPP, Parceria Público-Privada, da fábrica da FURP de Américo Brasilense, como o senhor acabou de relatar. À época, as afirmações da Secretaria eram no sentido de que, com essa PPP, haveria uma importante ampliação na lista de medicamentos oferecidos à população, além da transferência de tecnologia para novos produtos e investimentos na fabricação de genéricos. O senhor disse que realmente o cenário de produção de genéricos no país mudou. No entanto, a execução do contrato revelou, ao longo do período, sérios problemas na concepção desse mesmo contrato. Por exemplo, investimentos previstos incompatíveis com as necessidades dos medicamentos e não individualizados. Eu vou pontuar, depois eu gostaria que o senhor, por gentileza, comentasse. A vinculação dos valores dos medicamentos à tabela que não corresponde aos preços do mercado. A impossibilidade de realização do reequilíbrio econômico e financeiro, pois os valores praticados pelo contrato não dissociam o que é custo do medicamento e o que é investimentos realizados também. O prazo para o registro de medicamentos na Anvisa, previsto no contrato de 2 anos, incompatível com a realidade. Os depoentes aqui informaram que o prazo é maior. E a lista de 96 medicamentos não condiz com as necessidades da Secretaria de Saúde. Isso tudo é depreendido da nossa parte, de todas as oitivas que nós tivemos aqui. Eu gostaria de questioná-lo o seguinte: o que aconteceu de errado com a modelagem pensada na licitação? Quer dizer, aonde não deu certo, na opinião do senhor, para a gente ter todas esses questionamentos e tudo aquilo que vem acontecendo e que parece que o governo não sabe o que vai fazer. Né? Tem a FURP se vai manter essa parceria, a parceria que dá prejuízo hoje para o governo, né? Se vai fazer com a FURP de Guarulhos, inclusive amanhã nós devemos ter uma audiência lá. Enfim, o cenário é confuso e que não nos parece que há um direcionamento, salvo a ideia do governo de querer privatizar ou extinguir a FURP, no caso a de Guarulhos, que ainda está sob o domínio do Estado. No entanto, a de Américo Brasilense, falar Araraquara porque é pertinho, né? A de Américo Brasilense
ainda é um grande problema que gera um custo que nós estamos entendendo que não é compatível com os custos de mercado, e mais do que isso. Todas as informações que nós temos dizem que aquela fábrica, ela produz, não sei se na época do senhor era assim também, mas ela produz 25% da sua capacidade. Ela poderia produzir muito mais. Quer dizer, e o secretário de Saúde esteve aqui, nós o questionamos sobre isso, o atual secretário de Saúde, ele disse que os preços que são comprados de lá são mais caros do que outros laboratórios que eles têm na lista que é feita no processo, na lista de preços, que é feito pela Secretaria. Acho que alguns desses questionamentos eu não saberia responder, porque, na verdade, existiu um grupo, né, especializado em PPP, que, inclusive com diversas assessorias, que fez essa modelagem. Né? Essa modelagem não foi construída dentro da Secretaria da Saúde, a Secretaria da Saúde nem teria competência para isso. Né? A Secretaria da Saúde apoiou, do ponto de vista técnico, de elaborar uma lista de medicamentos que, naquele momento, a Secretaria precisava entregar ou comprar. Né? Nesse aspecto, eu tenho certeza que os medicamentos, a lista de medicamentos, era uma lista que, naquele momento, era uma lista necessária. Né? Quanto à modelagem econômica, eu acho que aí teria que realmente fazer as questões aos especialistas que conduziram essa modelagem naquele momento. A verdade é que a saúde é muito dinâmica. Né? Quando houve a concepção de fábricas de medicamentos estatais, eram fábricas que ajudavam a regular o mercado. Né? Com os genéricos, a oferta de medicamentos nos mercados aumentou muito. Né? E as estatais, as farmacêuticas estatais, todas entraram em crise e se tornaram deficitárias. Se for avaliar até o preço, o custo de medicamento que a FURP faz, né, os medicamentos que a FURP faz, é bem mais caro do que uma empresa farmacêutica faz. É um ônus do Estado. Né? Talvez... Né, mas, por outro lado, desculpe me interrompê-lo, mas a informação que nós colhemos aqui, ao longo dessa CPI é que ela também tem produtos que hoje esses laboratórios também já não querem mais produzir. Exatamente. O que para o consumidor, para quem precisa desses produtos, é algo importante. Exatamente o comentário que eu ia fazer. O Hospital das Clínicas produz alguns medicamentos. O medicamento, por exemplo, que os laboratórios não se interessam mais em produzir é benzetacil. Benzetacil, para infecção streptocócica de garganta, é o melhor medicamento por um problema muito frequente na população, só que o valor agregado do medicamento é muito baixo. Os laboratórios não têm interesse. Então, talvez a função dos laboratórios estatais seja produzir esses medicamentos que pode-se considerar tecnologicamente superados, mas importantes, atuais e de baixo custo para a população. Né? Agora, esses medicamentos serão produzidos pelos laboratórios estatais com um custo muito alto. Né? Ou seja, vai ser um ônus, né, para o Estado produzir esses medicamentos, mas são medicamentos necessários para a população. Então, eu acho que não pode ser só visto do ponto de vista econômico. Né? A população precisa de alguns medicamentos. Se os laboratórios privados não fornecem, o Estado tem que produzir, ou tem que entrar com entendimento para que esses laboratórios produzam. O que não se pode é deixar a população sem medicamentos que são considerados essenciais. Eu acho que isso entra muito numa política, né, que tem que ser desenvolvida por agora quem está no governo, decidir. Muito bem, nós vamos fechar essa estatal e outras estatais de medicamentos no país. Quais são os medicamentos que são essenciais, são produzidos por esses laboratórios e não são produzidos por laboratórios privados? Aí, ou o laboratório estatal produz, ou os laboratórios, existe um acordo para que os laboratórios privados produzam.
essa equação é real. É como o caso das vacinas, né? Grande parte das vacinas, porque as vacinas são produzidas pelo Estado, né? Pelos Estados, porque os laboratórios não se interessam em produzir vacinas algumas vacinas que têm um custo muito baixo, né? O Estado entra como regulador. Agora, muitas vezes o Estado ele não consegue produzir, né, por um custo baixo, né? Essa é uma equação complicada de fechar. Mas medicamentos necessários têm que ser produzidos ou pelo Estado ou pelos laboratórios privados. Os laboratórios privados, inclusive, acho que há cerca de 15 dias saiu uma matéria, eu não me lembro se foi na Folha, que alguns laboratórios, o Lilly, né? E mais um outro laboratório iam deixar de produzir alguns medicamentos, não sei se o senhor se é de conhecimento, senhor, por conta de que para eles não era rentável. Quer dizer, o laboratório privado ele tem uma outra lógica, a lógica do capital, que ele vai produzir medicamento, mas ele não vai produzir nenhum medicamento que dê que possa ensejar qualquer prejuízo para ele. Então, a nossa preocupação está naquilo que o senhor vai ao encontro daquilo que o senhor acabou de dizer, ou seja, medicamentos importantes que são utilizados para a população, muitas vezes é preciso, às vezes o Estado tem que ser onerado, porque é indispensável para tratar de determinadas doenças. E eu vou ser muito sincera com o senhor, eu sou muito cética no sentido de que laboratórios privados irão incorporar a produção de medicamento, caso esses medicamentos deem prejuízo para eles. Acho que eles não têm esse espírito de serem bons samaritanos, não. Mas eu tenho mais uma questão ao senhor. A ação judicial interposta pelo consórcio liderado pela Camargo Corrêa, em 2012, questionou o desequilíbrio econômico-financeiro da obra da construção da fábrica de Américo Brasilense. Eu pergunto se o senhor participou da decisão da FURP de não recorrer e pagar cerca de 22 milhões, tem gente que fala que foram 25 milhões, em 48 vezes ao consórcio. Como é que foi essa história e qual foi a sua participação, se é que ela houve nesse sentido? Nenhuma participação. Na verdade, eu acabei conhecendo essa questão recentemente, pelos jornais. Eu acho que essa ação devia estar correndo enquanto eu era secretário. Ela deve ter sido concluída quando eu já tinha saído. Esse assunto nunca foi discutido no meu gabinete na secretaria. Nem tivemos nenhum contato com Camargo Corrêa. Na verdade, eu até desconhecia que a Camargo Corrêa tinha feito essa fábrica. Essa obra, então, não esteve subordinada à Secretaria Estadual de Saúde? Não esteve. Nós encontramos a fábrica pronta. Né? E a questão era mais o que fazer com a fábrica. Isso aí, Por eu conheceu... O deputado César, por gentileza. O senhor César, deputado César, se eu puder falar no microfone, uma parte, né, deputado? Senhor Giovanni, pegando um gancho da minha companheira aí, o senhor conheceu o Flávio Vomitag? Foi da sua época? Conheci. O primeiro superintendente da FURP foi o professor Moisés Goldbaum, que é um professor da Faculdade de Medicina, que tinha sido secretário de Tecnologia do Ministério da Saúde. O senhor trabalhou, a pergunta é simples, o senhor trabalhou com o Vomitag? O Flávio foi superintendente da FURP na minha gestão. No seu gabinete? Sim. E o Mafuz, o Luiz Mafuz também foi? Não sei quem é. Não sabe, engenheiro? Não sei quem é. Ok. Continua, Beto. Não, por enquanto, eu devolvo a palavra ao presidente, agradecendo as suas respostas e considerações posteriores, se houver, eu farei. Tá? Obrigada. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem mais algum questionamento a fazer ao senhor Giovanni. Senhor presidente, eu acho que eu estou ausente aqui, não é, senhor Giovanni? Eu fiquei ausente, senhor presidente, por motivo de saúde e a turma começou a combater aí, né? Não é, Beth? O que eu falo para o senhor é o seguinte, senhor
nós estamos aqui numa CPI para apurar o que aconteceu lá. E o senhor estava lá. O senhor chegou no momento exato. O senhor disse aí em viva voz que a Guarulhos dava prejuízo. Guarulhos era uma empresa que já dava prejuízo para o Estado. E quando o senhor chegou, acho que todo mundo sabia. Ou o senhor foi colocado lá para tentar resolver, ou todo mundo sabia que ali o prejuízo era grande, Guarulhos. Tentaram fazer a Américo Brasiliense um prejuízo maior ainda. Então, houve-se um doutorado nisso aí, em dar prejuízo para o Estado. Porque isso aqui dava, eu vou fazer outra empresa e ela dá também. E o senhor estava lá. O senhor disse que trabalhou com o Vormitag, e o Vormitag foi uma pessoa que foi citada na delação. E estava no seu governo na época. O senhor ficou sabendo disso? Sobre essa delação? É. Isso eu li recentemente. Devo dizer que o Vormitag é um indivíduo que teve uma atuação destacada na área farmacêutica no país. Ele liderou vários laboratórios farmacêuticos, hoje está no Ministério da Saúde. É uma pessoa que tem todas as credenciais para ter sido superintendente da FURP. Então, isso eu posso dizer a respeito do Vormitag. Credenciais ele tem currículo, tem conhecimento. Né? Em relação a esse episódio da delação, isso tem que ser averiguado. E se houver qualquer coisa que não seja correta, que isso seja averiguado e que exista uma punição. Mas, em relação às competências do Vormitag, é só conhecer o currículo passado dele, que vai ver que ele tinha todas as competências para ser superintendente da FURP. Não, eu não falo da competência, nem do... Me perdoe. Tem pessoas que têm diploma, 1000 diplomas, é DP daqui, DP dali, e é corrupto. Está na corrupção. O maior que ele tem é o da corrupção. Então, eu vejo currículos aqui na FURP que a gente olha que não serviu de nada, porque a FURP só afundou. Por isso nós estamos aqui para esclarecer esse caso. O senhor assumiu lá em 2011 e tinha um déficit de R$1 bilhão na fábrica nova? Não tinha um déficit de R$1 bilhão. O senhor falou aí agora para mim. Não. A secretaria. Eu disse que a secretaria, em razão da expansão, de um projeto de expansão de assistência, tinha um grande déficit na área de custeio e investimentos. Então, essa é uma realidade financeira de como encontramos a secretaria. E a FURP, eu diria que todos os laboratórios estatais, né, têm dificuldades de equilíbrio de contas. Essa é a realidade com o Estado produzindo medicamentos. Né? E essa era a realidade da FURP também, e é até hoje. Né? A verdade é que a FURP produzia medicamentos. Em determinado momento, resolveram fazer uma outra fábrica. No momento que resolveram fazer a outra fábrica, é porque tinha uma demanda, porque senão não teriam feito mais uma fábrica, se não tivesse demanda. Quando eu assumi a secretaria, essa demanda já não existia. Né? Então, era outra realidade. Né? Como a realidade atual hoje é uma grande oferta de medicamentos no mercado por um preço muito baixo, porque os genéricos mudaram a realidade da oferta farmacêutica no Brasil. Eu acho que em cada momento existiu uma realidade. E é claro que eu tenho certeza que tanto o secretário anterior, como na minha gestão, como na gestão seguinte, todos tentaram resolver o problema. Né? Mas o problema da saúde do Brasil é um problema muito complexo. E o problema é um problema de financiamento que não está equacionado e só tem piorado. Né? Então, eu acho que essa é a nossa realidade. A saúde não tem... O que está na Constituição, o Brasil não tem recursos para oferecer, que é uma saúde integral para todos. A situação no Estado de São Paulo é muito melhor do que outros estados, mas mesmo no Estado de São Paulo nós temos grande dificuldade na saúde. Nós temos um problema crônico de financiamento. Né? Dá uma parte para mim. Vou dar uma parte, porque a próxima vez eu faço uma pergunta para a deputada Beth Sayão, que ela quer responder.
Antes dela deixar o senhor responder, ela pulou. Ah, pulei, é. Pulou. Bilhão, Eu faço a próxima para ti. Ah, vai, tá. Deixa eu, o deputado César lembrou bem aqui a questão do Flávio Vormitag. Sim. Teve aqui e que qual que é a grande dúvida que a gente tem? E a imprensa divulgou isso de forma bastante recorrente. Por que não houve o questionamento desse reequilíbrio econômico-financeiro de 22 ou 25 bilhões? Né? Não se recorreu a FURP não recorreu desse acréscimo, desse reequilíbrio que foi solicitado pela construtora ou pelo consórcio, e aí há denúncias que estão sendo apuradas pelo Ministério Público que seu Flávio Vormitag, juntamente com o senhor Ricardo Mafuz, teria recebido propina para não contestar isso, que de fato não houve contestação jurídica, tanto é verdade que foi transitado em julgado, não houve o recurso, e aí teve que se pagar aquilo que estava sendo proposto pelo consórcio. Então, quer dizer, como é que o senhor lidou com isso? O senhor acompanhou isso, ou isso ficou a critério da FURP, da superintendência da FURP na época? E depois surgiram todos esses questionamentos, essas denúncias, e que algumas, inclusive, estão em fase avançada e adiantada no Ministério Público. Então, esse assunto não transitou pelo meu gabinete. Pelo que eu sei, essa questão da fase da contestação já foi com o secretário seguinte. Então, eu não teria como responder isso, porque eu desconheço. Né? O que eu fui informado recentemente é que este recurso, essa ação, né, teria transitado pela FURP, pelo Conselho da FURP, pela assessoria jurídica, e essa dívida teria sido considerada pertinente. A questão de recorrer ou não, isso em nenhum momento isso foi discutido na minha gestão, e pelo que eu sei, isso foi posterior à minha gestão. Obrigada, deputado César. Vai responder a próxima, te pergunto já. Senhor Giovanni, a gente não está aqui para discutir a saúde do Brasil, nem do Estado, nem dos municípios. Nós estamos aqui para discutir uma fraude na FURP. Gostaria que o senhor se prestasse mais atenção a responder sobre a FURP. A saúde a gente já conhece, todos nós conhecemos a saúde do Brasil. O que nós estamos aqui nessa é para nós sabermos o que aconteceu com a FURP. Uma hora o senhor alega que não tinha dinheiro, outra hora o Estado paga 24 milhões de indenizações para o consórcio. Então tinha dinheiro. Aí eu pergunto para o senhor aqui, para a fábrica fornecer mais investimento, a PPP foi feita na sua época? Em relação aos 24 milhões, como eu disse, eu desconheço, isso não correu na minha gestão. Por isso eu não posso responder sobre esses 24 milhões. A PPP foi uma decisão de governo que foi tomada na minha gestão e foi conduzida pelo órgão específico que cuidava de parcerias público-privadas. A Secretaria da Saúde contribuiu com auxílio técnico na identificação de medicamentos. Senhor Giovanni, aí que entra um problema sério aí. A PPP ela foi feita com vantagem própria para a PPP. Eu vou entrar, mas você me vende 200 milhões de remédio. Até eu entrava nessa PPP. Aí caiu para 90, sendo que nós gastávamos 34 milhões, 56 milhões ficou num vazio aí. E foi na sua gestão. Como o senhor explica isso? O fato de eu estar como secretário da Saúde é uma coisa. A condução e a formação da PPP e da proposta PPP foi feita dentro de um órgão específico de governo. Né? Isso ocorreu dentro da área econômica. A Secretaria de Saúde não tinha condições de formular uma proposta de PPP. Isso foi uma decisão,
a formulação dessa PPP envolveu várias secretarias e vários agentes. E a Secretaria da Saúde entrou com apoio técnico na identificação dos medicamentos. Né? Era essa a competência da Secretaria. Tá? E não formular a PPP. Eu vou dar um exemplo para o senhor aqui, claro. Se alguém ou uma empreiteira vai fazer uma obra na cidade, casa popular, e o terreno custa caro, não fecha a conta. Ele já fala para você assim, ó, não fecha a conta. Quando chegou no senhor, o senhor devia falar assim, ó, não fecha a conta, não tem condição. Como é que nós vamos produzir isso a esse preço? Nós estamos vendendo mais caro do que na farmácia. Era só o senhor dar o grito e falar, não, vai fechar a conta. Certamente, deputado, naquele momento não era mais caro que a farmácia. É que mudou, a realidade mudou ao longo do tempo. Naquele momento que foi feita a PPP, certamente não era mais caro que a farmácia. É por isso que tem que se ver, fazer as averiguações no devido tempo. Quando a PPP foi constituída e quando se viu a lista de medicamentos, eram medicamentos que o preço fornecido era vantajoso. Senão não teria sido feito, deputado. O que nós notamos aqui, que foi vantajoso só para a PPP. O senhor é o quarto ou quinto. Eu já passei por 3, não é, senhor presidente? E todos falaram a mesma coisa. Naquele momento ou nesse momento, a infração nossa é 0 e era a mesma coisa. A coisa aconteceu e podia ser barrada. Alguém tinha que alertar o governo, ó, não fecha a conta. Não tem como produzir. Ou nós paramos a empresa, ou para isso aí, porque não vai dar certo. Acabou nisso que está hoje aqui, uma CPI. Lá atrás isso podia ser consertado. Era só alguém levantar e falar, não, fecha a conta. Eu falo isso para o senhor porque eu fui prefeito e toda hora que eu arrumava um terreno para a Casa Popular, a mesma história, não fecha a conta. Alguém falava, não fecha a conta. E era isso que tinha que ser feito, não dá lucro. O senhor estava lá, o senhor era o presidente. Essa resposta que eu queria do senhor. Não fecha a conta, o senhor devia ter alertado o órgão superior de que aquilo não ia dar certo. Essa PPP, ela nasceu já para encerrar a FURP. É o que eu disse. A PPP foi realizada dentro de uma empresa específica do governo, com estudos econômicos, dentro da FURP. A Secretaria, a participação da Secretaria da Saúde foi identificar os medicamentos que o Estado precisava naquele momento. Algumas vezes, é claro que, retrospectivamente, muitos erros cometidos, né, poderiam ser corrigidos, mas, infelizmente, isso acontece. Certamente ocorreu em qualquer área executiva. Às vezes, as decisões tomadas dentro de uma realidade a posteriori não foram as melhores. Eu acho que nós assistimos isso no Brasil todos os dias. Não que tenha tido uma decisão errada naquele momento. Naquele momento, a decisão parecia mais correta. Os medicamentos que foram ofertados eram medicamentos que se compravam mais caro no mercado do que estavam sendo oferecidos pela PPP. A dinâmica mudou, os preços mudaram, a oferta mudou, mas a PPP também permite uma renegociação. Então, também uma renegociação deve ter sido conduzida também. A Benzetacil foi fabricada lá? O senhor disse aí, foi? Não, o que eu comentei do Benzetacil, o Benzetacil é um medicamento que os laboratórios privados não se interessam em produzir e o Estado produz. Né? O HC, o Hospital das Clínicas, usa muito Benzetacil. Né? Então, é necessário que produtos necessários para a saúde pública, mesmo que não tenham interesse comercial, continuem sendo produzidos. Mas a Benzetacil, ela tem uma saída impressionante. É uma coisa... De cada 10 que entra num pronto-socorro, 11 toma Benzetacil. Por isso que é um produto importante. Então, e aí não era interessante para os grandes laboratórios? Eu
Eu não sei dizer se a FURP produz ou o HC produz. Ele é produzido dessa forma. Ele é produzido... os grandes laboratórios não produzem mais benzetacil. Não tem mais interesse em produzir benzetacil. Senhor Giovanni, quando o senhor assumiu lá, a FURP ficou parada há um tempo por conta da Anvisa, não? Dos registros dos remédios? Ou lá... A FURP de Américo Brasiliense? Isso. Porque a Brasiliense ela só tinha um registro. Ou seja, a FURP da América Brasiliense não produzia nada. Teriam que se fazer registro de novos medicamentos. Teria que... Ficou quanto tempo assim? Só porque os outros também falaram isso. Quanto tempo ficou isso parado? A FURP de Américo Brasiliense... Não produzia nada. Não produzia nada, e por isso que o governo optou em fazer uma PPP, para achar uma outra solução para a fábrica da FURP. Já havia funcionários, o senhor já estava lá e lá não produzia nada. Os funcionários que havia lá foram os funcionários que vinham da gestão anterior. Nós não contratamos ninguém para colocar na FURP Américo Brasiliense. A FURP Américo Brasiliense era um problema do governo estadual em 2011. E o governo estadual tentou resolver o problema. Né? Se não foi a melhor solução, isso... pode ser que neste momento, né, com uma outra realidade, realmente não compense mais produzir medicamentos lá, que talvez seja mais barato comprar no mercado, como a maior parte dos medicamentos que a FURP, que as estatais e que os laboratórios estatais produzem, o custo é alto, é bem mais alto do que se uma empresa privada produzir. Hoje o senhor está afastado ou não? Afastado do quê? Do Estado ou tem cargo no... Não, eu sou professor da Universidade de São Paulo. Ah, sim. O senhor é professor, na época o senhor não trabalhou no Butantan, não, né? Não, eu nunca trabalhei no Butantan. O senhor foi o único que não trabalhou lá. Ô, senhor Giovanni, eu me dou satisfeito, viu, senhor presidente? Obrigado pelas respostas. Obrigado, deputado. Viu? Obrigado, nobre deputado César. Passar a presidência ao nobre deputado. O senhor tem um questionamento, nobre deputado? Eu tenho um questionamento. A palavra. Primeiramente, senhor Giovanni Guido, obrigado pela presença. O senhor, como ex-secretário de Saúde, queria que colocasse a posição do senhor quanto a uma possível desestatização, a privatização da FURP. Como o senhor encara isso? Se é benéfico para o Estado, se não, porque... pode ser que o governo do Estado mande para esta casa algo parecido e, com a experiência do senhor, eu gostaria que o senhor se posicionasse. Assim, minha experiência com a FURP não foi uma experiência boa. Eu acho que o Estado tem muita dificuldade em produzir qualquer coisa, né? Eu acho que o Estado deveria ficar na regulação, em cuidar nas grandes questões de saúde, focar na assistência. Eu acho que na produção o Estado sempre vai produzir caro. Por exemplo, eu lembro que quando um problema comum na FURP, né, que uma vez um dos superintendentes disse comigo que demitiam os funcionários por justa causa e a Justiça do Trabalho mandava readmitir funcionários repondo todas as perdas salariais, que era uma questão inadministrável, né? Quer dizer, a questão de como a FURP tinha um número grande de funcionários, mas não se conseguia readequar à produção do momento. Então, eu acho que eu acho que o Estado tem muita dificuldade de fazer gestão de fábricas. A consideração que eu faço que, como a deputada comentou, que existem medicamentos que são necessários. Então essa questão tem que ser equacionada, né? Ou seja, o Estado ou negocia que esses medicamentos sejam produzidos pela iniciativa privada, mesmo até num custo maior, né? Ou o Estado tem que funcionar como regulador, tem que produzir, mesmo que custe mais caro, alguns medicamentos, porque senão o risco é ter um desabastecimento de alguns medicamentos, como eu comentei o caso do benzetacil, onde as empresas privadas não têm interesse em fabricar. Então, acho que esse o equacionamento tem que ser feito, né? Certamente a FURP
e as outras estatais de medicamentos têm problemas porque o Estado tem dificuldades em fazer gestão de fábrica de negócio desse tipo. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre deputado agente federal Danilo Balas. Eu vou passar a presidência a Vossa Excelência, já que é vice-presidente da comissão, para que eu possa fazer, pelo tempo regimental aqui, um questionamento ao senhor secretário. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Bem, doutor Giovanni, a gente já se conhece há um bom tempo, afinal o senhor foi secretário, eu era deputado aqui, e a gente sabe das dificuldades aí da secretaria, sempre o cobertor é curto, né? E as demandas são maiores, né? O Bezetacil, o remédio que o senhor está falando agora, ele só é produzido no Brasil? Eu tenho conhecimento de... Ele é produzido. Só no Brasil? É uma boa pergunta. Eu acredito que não. Acho que o Bezetacil deve ser utilizado em muitos lugares do mundo. Então, algum laboratório pelo mundo deve fabricá-lo. Com certeza. Quem manda na FURP, secretário? O senhor tem lá um superintendente, o conselho, mas quem manda na FURP? Quem manda nesse superintendente? Quem é a pessoa que fala, olha, é por aqui, toma as principais decisões? A fundação ela tem uma autonomia administrativa. Tem o conselho, tem o jurídico, ela tem toda uma autonomia e é claro que o governo, né, que indica o superintendente e pode também, através dessa indicação, e pode substituir o superintendente, pode dar o rumo à autarquia, né? Ou seja, dizer, nós temos que ir nessa direção ou noutra direção. Então, a gente precisa entender bem isso, por isso que eu faço esses questionamentos, nada de ordem pessoal, viu, senhor secretário, até porque lhe respeito demais. Mas o que a gente está entendendo é o seguinte, olha, temos a FURP, é uma fundação, quem indica quem vai para lá normalmente é o secretário de saúde, a gente tem ouvido aqui de outros secretários e daqueles que foram indicados para aquele cargo. Aí vem o governo do Estado, uma equipe na Secretaria de Governo faz um planejamento para fazer uma PPP para uma fábrica nova, né? Em algum momento alguém definiu, olha, vamos fazer a fábrica nova. E depois alguém definiu, vamos fazer uma PPP para produzir remédios. Quem determinou isso? Vai lá e construa a fábrica. Veja, eu imagino que no momento que se decidiu construir a fábrica, existia uma demanda, né? Ou seja, a FURP devia estar produzindo com bastante intensidade e houve a necessidade de ampliar a oferta de medicamentos através da FURP, fazendo uma nova fábrica, né? A verdade é que quando eu assumi essa secretaria, a realidade era outra, né? Não havia necessidade da segunda fábrica de medicamentos. O senhor assumiu em 2011, né? E deixou a secretaria em 2013. 2013. Tá. Mas então, secretário, desculpa, o senhor não respondeu a minha pergunta. Foi o secretário de saúde que determinou para construir uma nova fábrica, ou foi o senhor governador do estado, ou foram ambos? Eu tenho certeza que foi uma decisão. Um secretário da saúde não tem poder, autonomia para construir uma nova fábrica no estado de São Paulo. Não tem, inclusive porque depende de recursos financeiros que a secretaria nem teria disponível. Foi uma decisão de governo, né? Certamente participou a área econômica, certamente o governador endossou essa decisão, porque os argumentos apresentados naquele momento, talvez pelo secretário da Saúde, justificassem, né? E a PPP da mesma forma. Não foi o secretário de Saúde, foi um conjunto, junto com o senhor governador, que definiu fazer a PPP, que era o melhor modelo. Sem dúvida, a decisão da PPP era uma decisão complexa, né? Complexo era ter uma fábrica em Américo Brasiliense que não estava produzindo. Então, quais seriam as alternativas, né? A alternativa seria vender a fábrica,
que eu diria que é quase um processo impossível, inclusive porque não existiriam interessados naquele momento. A alternativa seria colocar a fábrica para produzir, né, no momento que a FURP já fabricava abaixo da produção, né, e seriam necessários investimentos para readequar essa produção. E o que surgiu como alternativa, que já tinha sido discutida no governo anterior, era uma PPP, ou seja, tentar fazer através da iniciativa privada, que a iniciativa privada produzisse medicamentos em parceria com o Estado, nessa nova fábrica, medicamentos que a Secretaria comprava. Devo dizer que até hoje essa lógica me parece uma lógica muito aceitável na realidade daquele momento, né? A fábrica estava pronta, precisaria mais investimentos, principalmente a questão do registro de medicamentos, fazer a cesta, ter as patentes, né? Porque o Estado comprava medicamentos a determinado preço, se conseguiria produzir esses medicamentos num preço menor nessa fábrica que já era do Estado, que já tinha se construído, que o Estado já tinha investido, parecia uma opção adequada. Mas também foi uma decisão que foi tomada pela área econômica, por técnicos da Secretaria, a participação e, claro, com a decisão do governador de ir adiante com esse projeto, né? Foi um momento que o Estado de São Paulo buscou PPPs, né? Buscou PPPs no metrô, em outras áreas também. Essa PPP da FURP entrou na agenda do governo do Estado. Certo. E o que o senhor acha que tem que ser feito hoje? O senhor que já passou por lá, administrou por 2 anos e meio a secretaria, foi isso? Na sua opinião, o que deve ser feito? Se eu pudesse, eu me desfaria da indústria de medicamentos. Eu me desfaria da FURP, de Américo Brasiliense. Essa, sem dúvida, seria a minha sugestão atual, né? Sei que é muito mais difícil executar do que sugerir, né? Hoje eu estou numa posição muito mais confortável, né? Mas é o que eu faria. Eu acho que a dificuldade do Estado gerir isso é uma dificuldade intransponível, com a ressalva que eu comentei, né? Que uma das dificuldades é a produção de alguns medicamentos que são essenciais. E que mas existem outros laboratórios estatais no país. Talvez o melhor seria que um laboratório estatal fosse escolhido nacionalmente e esse laboratório produzisse os medicamentos considerados necessários para a saúde, que laboratórios privados não produziriam. Eu acho que cada estado, ou vários estados, terem indústrias de medicamentos. A indústria estatal do Rio Grande do Sul está quebrada, de Alagoas está quebrado, de Goiás está quebrado, e assim vai. As indústrias estatais de medicamentos são todas em grandes dificuldades. Algumas adotaram o modelo misto de Pernambuco, por exemplo, e ela consegue se manter melhor. Mas a minha sugestão seria se desfaz tudo isso. Como é que funciona o Butantan? É mais ou menos como a FURP também, em função da Secretaria de Estado? Qual a ingerência que tem lá, para a gente entender um pouco? O Butantan, ele tem mais, o secretário tem mais ingerência no Butantan. O Butantan tem uma fundação de apoio, mas o Butantan tem uma vinculação mais forte à secretaria e tem uma subordinação maior à secretaria. O Butantan ele é essencial na questão da produção de vacinas, né? Não é o caso de privatização também. O Butantan também poderia ser privatizado, né? Contanto que a questão da produção de vacinas também fosse equacionada. A França privatizou o grande laboratório de vacinas e houve um acordo e isso foi privatizado. Também é uma solução possível, contanto que exista essa previsão, né?
quem que vai fornecer ao Estado o que o Estado necessita. Ou seja, a privatização isso seja contemplado. Que a produção de vacina continue. Bem. Senhor secretário, o senhor entrou lá em 2011, assumiu a Secretaria de Estado, foi convidado pelo governador Geraldo Alckmin. Isso. Essa ação de indenização lá da FURP por parte do consórcio liderado pela Camargo Correia, onde nós tivemos 2 funcionários da Camargo Correia que fizeram uma delação premiada, onde eles citam o Dr. Vormitag, também o Mafuz, o ex-secretário Barradas, na propina na ordem de 4.400.000. O senhor tomou conhecimento disso na época em que foi secretário? Não desconhecia qualquer um desses fatos, tanto em relação ao Barradas, secretário que eu sempre admirei muito, um homem público muito dedicado à saúde, por isso até me surpreende muito essa denúncia. E isso, durante a época que eu estive lá, isso nunca foi comentado, nem nunca surgiu qualquer denúncia desse tipo. Aí o senhor estava lá, saiu em 2015, né? Eu saí em 2013, setembro de 2013. Setembro de 2013. A ação ingressou em 2012, né? E ela teve uma sentença proferida logo perto de quando o senhor saiu, quando o senhor deixou lá. O senhor tinha conhecimento, quando o senhor deixou, que já havia sido proferida uma sentença, secretário? Eu desconheci a ação, porque essa ação deve ter sido conduzida dentro da FURP, né? E quando eu saí, até quando eu saí, eu não conhecia qualquer tipo de conclusão dessa ação. Eu não conhecia a ação e desconhecia que tinha sido proferida essa decisão contra a FURP. Eu tenho impressão, eu tenho quase a certeza que isso ocorreu depois que eu já tinha saído. Não foi orientação do senhor, então, para que a FURP fizesse um acordo logo na primeira instância? Perdeu na primeira instância, vai lá, faz um acordo? De forma nenhuma. E normalmente não se faz um acordo desse em primeira instância, isso lá na secretaria? O senhor já teve casos desse na sua passagem por lá, onde teve que fazer algum acordo na justiça, de alguma indenização de algum contrato? Veja, eu acho que o normal é nunca aceitar a decisão de primeira instância, né? É sempre recorrer. Agora, eu desconheço os detalhes dessa Os advogados agradecem, né? O advogado é muito bom. Quando a ação O advogado do consórcio é bom demais. Secretário, por que o senhor deixou a secretaria? Porque lá, eu estava aqui, teve muita especulação. Por que o Guido Serri deixou a Secretaria de Saúde? Veja, deputado, o senhor sabe que eu não sou e nunca fui filiado a partido nenhum. Eu era um técnico na secretaria. Particularmente, eu acho que eu não tenho vocação política, né? Para mim, esse período da secretaria foi muito penoso, né? Eu acho que precisa ter uma vocação, né? Eu acho que eu não tenho essa vocação. E apesar de ter e manter muita amizade com o governador Geraldo Alckmin, uma pessoa a quem eu respeito muito, ele entendeu que... E era um momento que começava a discussão da eleição do ano seguinte, o panorama era um panorama realmente onde talvez fosse melhor um secretário que tivesse mais conhecimento e mais vocação política do que um secretário técnico. Então, eu achei que minha missão na secretaria tinha chegado ao fim e felizmente o doutor Geraldo entendeu e somos amigos até hoje. Mas eu acho que nós conduzimos muitas coisas importantes na secretaria, né? Acho que expandimos bastante
a ação assistencial, houve uma ação importante em relação aos hospitais universitários, os nossos hospitais públicos, que conseguiram passar a crise econômica porque houve investimentos em infraestrutura. Então, apesar de ter sido um período difícil, né, eu acho que a Secretaria conseguiu realizar algumas coisas importantes. Então, não me arrependo de ter assumido esse compromisso durante quase 3 anos. Giovanni, o senhor recebeu, em algum momento, alguma demanda não republicana? Teve lá? Então, eu nunca recebi, mas devo dizer que eu tinha um membro do Ministério Público como meu chefe de gabinete, que estava presente em todas as reuniões, né? Então, eu acho que essa foi talvez a decisão mais acertada da minha gestão, ter um membro experiente do Ministério Público como chefe de gabinete. Quem era na época? O Mapelli. Hoje ele está na Escola Superior do Ministério Público. Secretário, eu vou fazer perguntas aqui que vêm a gente, eu tenho feito a todos, nada de pessoal, mas o senhor figura como dono de uma empresa chamada Medicer Diagnóstico por Imagem, com sede aqui no município de São Paulo. Consta que ela foi aberta no ano de 2007 e, segundo os registros oficiais, o senhor não se desligou dela no mesmo período em que foi secretário de Saúde, entre 2011 e 2013. Essa empresa prestou algum serviço ao governo do Estado ou a empresas, entidades, organizações sociais que mantinham contrato com o governo do Estado na época em que o senhor foi secretário? De forma nenhuma. Essa empresa ela presta serviços de médicos para o Hospital Sírio-Libanês. E importante ressaltar que o Hospital Sírio-Libanês tem um braço social, né, que atende organizações sociais, mas minha empresa nunca teve nenhuma atividade pública. Tá, Nunca prestou nenhum serviço para a área pública. Esse vínculo com essa empresa e secretário de Estado não influenciou o senhor para deixar o cargo lá, ou influenciou? Não influenciou. Essa atividade médica da minha empresa, eu tenho muitos sócios médicos dessa empresa, ela continuou prestando serviço e em nada interferiu na minha atividade como secretário, e não teve nenhuma participação em nada do setor público. Depois que o senhor deixou a Secretaria de Saúde, o senhor instituiu uma nova empresa chamada Clientec Participações S.A. O seu objeto social, pelo menos o que consta, é na atuação de área de holdings de instituição não financeiras. O que é essa empresa? Se é que o senhor pode dizer. Essa empresa ela é uma empresa de diagnóstico sediada em Rio Preto, que presta atividades de diagnóstico em Rio Preto, diagnóstico por imagem e diagnóstico laboratorial em Rio Preto. E essa empresa se deu, quem são seus sócios lá, Giovanni? São 2 médicos, Fernando Paiva, Conrado Cavalcante e o Grupo NC. Grupo NC. NC é o mesmo grupo da MS, é um grupo ligado à MS? É a holding. É a holding. E ela presta serviço lá em Rio Preto. Tá. E ela não tem contrato com a FUP, com o governo do Estado. Essa NC. Essa NC, ela é controladora da MS. Ela é a controladora da MS. Eu tenho que fazer as perguntas que me chegam aqui, senhor secretário, mas menos de 2 meses depois da construção dessa empresa, ela recebeu um aporte, segundo registros oficiais, de R$1,5 milhão, justamente do grupo NC. Uma empresa grande, o senhor mesmo já colocou aqui, né? A que se deve isso? Compra de equipamento? O senhor se lembra disso? Claro, são compra de equipamentos que estão lá, num prédio junto à Santa Casa de São José do Rio Preto.
são investimentos para equipamentos diagnósticos na Santa Casa de São José do Rio Preto. Então, a empresa está funcionando lá. Tá. O doutor Eleusis, que é conhecido no meio, todos nós, no meio político, foi deputado, ele também é seu sócio lá. O Eleusis não é sócio, quem é sócio é o filho dele. Ah, o filho do Eleusis. Uma pena, ele foi um grande deputado, conheci muito. Em janeiro desse ano, o senhor foi admitido como sócio de uma terceira empresa, a CRIVA, Centro Regional de Radiologia Intervencionista e Vascular, com sede também lá em Rio Preto. Na mesma data também ingressou a empresa NC. É isso mesmo? É isso mesmo, é uma empresa de imagem também, na mesma área de atuação. E como é que se deu essa estruturação com o grupo NC, para o senhor tornar-se parceiros dele, secretário? O grupo tinha interesse em diversificar a área de atuação e resolveu investir com a gente nessa área de diagnóstico, porque eles atuam na área de diagnóstico também, eles tinham interesse de diversificar na área de diagnóstico por imagem e diagnóstico laboratorial. E isso se deu quando o senhor era secretário ou depois de secretário? Tudo depois. Essa relação com a MF? Essa relação é totalmente posterior à época que eu já tinha saído da secretaria e muito tempo depois. Secretário, o Victor Hugo trabalhou com o senhor lá na secretaria? Victor Hugo trabalhou na secretaria. Eu não lembro bem qual que era a função dele, mas trabalhou na secretaria. Ele é da área farmacêutica. Eu não sei se ele estava na secretaria ou estava na FURP, isso eu não lembro, mas o Victor Hugo ele trabalhou muitos anos na secretaria. Há uma dúvida entre nós todos aqui, ou pelo menos eu, deputado, seguinte: não tem como a Secretaria de Estado determinar uma nova cesta de medicamentos para que a FURP produza e ela tenha um equilíbrio econômico financeiro? Porque o que me parece aqui, eu não entendo nada dessa área, secretário, até porque ela é muito técnica, também sou advogado. Se tinha uma cesta de 96 produtos, se a tabela de medicamentos lá, que serviu como base o desconto de cerca de 50% para PPP, também não sei se a tabela é que subiu demais, né? Porque às vezes assim, a tabela sobe demais, aí dá mais desconto, né? Ou se a tabela foi normal e, como todos dizem aqui, a tecnologia barateou os remédios, veio aí os genéricos, clone, tanta coisa nova que apareceu. Seria o caso da secretaria, então, renegociar esse contrato da PPP para deixar um contrato condizente com a expectativa do empresário, mas também com a expectativa aqui do Estado? O senhor acha que existe uma fórmula para isso? Bom, eu acho que a alternativa é renegociar, né? Tem que ser renegociado. E se o contrato é desvantajoso para o Estado nesse momento, tem que renegociar. Ou a cesta de medicamentos, né? Ou desfazer a PPP. Né? Quer dizer, acho que não existe uma outra alternativa. Se os medicamentos não interessam mais para o Estado, esses medicamentos têm que ser substituídos por outros. Essa PPP tem que ser encerrada. Né? O que também é um problema, né? O que vai se fazer com a fábrica de Américo Brasiliense? Talvez melhor fechar mesmo. Secretário, o senhor fez gestões para tentar ajustar esse contrato de PPP, não? Não, o contrato da PPP ele começou a ser executado depois que eu já tinha saído da secretaria. O senhor saiu depois de 15 dias que ele foi assinado, é isso? Não? Eu saí logo depois da assinatura desse contrato. Desse contrato. Bem, secretário, a gente aqui na CPI, acho que todos os deputados pensam da seguinte forma, nós queremos tentar manter o emprego das pessoas que querem trabalhar.
na FURP, né? Até porque hoje estão com dificuldade em todas as áreas. O senhor mesmo nos dizia ali, conversa com os deputados, da alta demanda, porque as pessoas perdem o emprego, não tem mais o seguro ou convênio de saúde, vão à rede pública, isso aumenta muito os custos. Então, a nossa preocupação também lá com os funcionários da FURP, e principalmente com os bons funcionários, é isso. O que vai acontecer se o governo do Estado resolver fechar a FURP, né? São fábricas de medicamento, empresas desse ramo poderiam adquiri-la, talvez assumir os funcionários dentro do acordo com o Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho. Esses funcionários poderiam ser remanejados lá? O senhor acha que eles poderiam ser aproveitados lá no Butantã, por exemplo, ou não? Acho difícil. Acho que são funcionários que têm um expertise técnico de indústria de medicamento. Acho talvez um ou outro que não fosse especializado pudesse ser reaproveitado. Mas eu acho isso difícil. Como o que se vê é que muitas empresas farmacêuticas, as multinacionais, estão encerrando a fabricação de medicamentos no Brasil, né? Então, acho que essa é uma tendência preocupante, né? Por isso que eu acho que mercado para poder ceder essa fábrica para um grupo privado, eu acho difícil. Inclusive, é uma fábrica já obsoleta, uma fábrica antiga. É uma solução complexa. Secretário, o senhor não conhece o Ricardo Mafuz? Porque o Ricardo Mafuz esteve aqui e ele mentiu nessa CPI, né? Deslavadamente, né? Nós parece que estamos recebendo aí esses dias, é algo que os deputados vão tomar conhecimento e é sigilo, mas de documentos que comprovam a relação dele com outros membros lá da FURP, inclusive movimentação financeira altíssimas, né? E isso, sigilo, os deputados devem estar tomando conhecimento. Não, ele mentiu e foi cara de pau, porque eu falei para ele aqui 2 vezes, se quando ele punha a cabeça no travesseiro, ele dormia. 2 vezes eu fiz essa pergunta para ele, se ele tinha consciência do mal que ele fez para aquela pessoa que está lá esperando o remédio. E eu várias vezes perguntei para ele, quando você põe a cabeça no travesseiro na sua casa, você dorme? E ele disse que dormia tranquilamente, mentindo aí barbaridade. Pode constar aí na ata que está aí, se eu perguntando a ele. Mafuz. O senhor conhece uma empresa, secretário, chamada PML? PML. Não lembro o que é a PML. É engenharia, arquitetura. Desconheço, não. Novas notícias nós vamos receber esses dias aqui sobre essa empresa aqui também, que é de propriedade aí de integrantes desse esquema, que houve uma delação premiada que o Ministério Público vem averiguando. Mas, secretário, eu queria agradecer a sua presença, eu me dou por satisfeito. Devolvo a palavra aí ao senhor presidente em exercício. Mais uma vez, senhor secretário, agradeço e repasso as palavras ao deputado Edmir Chedi. Comunicar aos senhores antes, muito obrigado, em nome do deputado agente federal Danilo Balas, comunicar aos senhores e à imprensa, amanhã a nobre deputada Beth Saão se fará presente lá na FURP, às 10 horas da manhã, para receber representantes de funcionários, discutir a situação. E ela representa todos nós lá, todos os deputados estão convidados para que ela realize lá a busca de informações importantes, inclusive de denúncias que existem de funcionários, né? Os funcionários convidados para participar dessa reunião, assuntos gerais, a senhora Maria José Martins de Souza, na área de compras, Ana Gomes, na área comercial, Valmir Nogueira Lima,
Na área de produção, Ana Cláudia Canton. Planejamento e controle da produção, José Carlos Fontana. Na área de RH, Silvia Regina Ferreira Reis. Na área financeira, Érica Mota. E uma comissão de funcionários, Alexander Rodrigues Caetano, auxiliar de almoxarifado. Amarildo Almeida Santos, operador de pesagem. E Jeff da Silva Mariano, operador de pesagem. E também Maria Aparecida Lucente, que é de assuntos gerais. Então, quero agradecer a presença. O senhor deseja explanar mais alguma coisa, fazer uso da palavra? Também agradeço aí a participação. Então, dou por encerrada a presente sessão, convocando também os senhores para a sessão da semana que vem, agradecendo toda a assessoria, os senhores deputados, a presença do doutor Giovanni e também do procurador da Casa, que vem nos dando total assistência, inclusive buscando os documentos lá. 2 procuradores aqui hoje, o grupo está pesado, que tem dando toda a assistência aqui aos senhores deputados, a essa CPI, a quem nós agradecemos. Muito obrigado. Registro também o ofício do nobre deputado Tiago Auríquio pela sua ausência aqui em função de outros assuntos tratados da Assembleia Legislativa, da mesma forma do nobre deputado Olim tinha compromissos fora da casa no dia de hoje. Estou por encerrada a presente sessão.